Mas antes de entrar no criacionismo, pastor, só para a gente fechar aqui, o senhor vem de um lar, né, de uma base cristã mais católica, né? Todos que já acompanham um pouco do teu testemunho, os teus vídeos já ouviu falar, o senhor fala bastante sobre esse testemunho. Mas só para relembrar, é fato que o senhor quase se tornaria um sacerdote católico, tinha planos de se tornar padre, e o que foi que aconteceu de forma bem resumida, né? Assim, eu sei que você, através de um colega, né, teve contato com o adventismo, mas o que foi que deu esse giro aí de 180 graus, de católico para adventista do sétimo dia? Cada pergunta dá uma live, hein? Vou resumir aqui. Até porque no meu canal no YouTube tem ali alguns vídeos em que eu conto a minha história de conversão com mais detalhes, né? Até fizemos uma live, a minha esposa e eu, algum tempo atrás, esqueci o título agora, mas relembrando nossos 30 anos de adventismo, né? E ali nós contamos como foi a nossa experiência de conversão. Minha esposa também tem uma experiência de conversão muito bonita, um testemunho muito bonito. Fica até a dica aí para você, Marcos. Quem sabe é um momento aí trazê-la para conversar sobre isso. Legal, bonita, né? Muito bom. Como Deus nos uniu também. Estamos escrevendo um livro faz 30 anos já. Nunca conseguimos colocar um ponto final. O título é Uma História de Amor que Deus Escreveu. Em algum momento, quem sabe, a gente consegue terminar e quem sabe até publicar esse livro, né? Como nós nos convertemos e como Deus nos uniu. Muito bom, bacana. Vai ser muito interessante. Há 26 anos já e tem sido uma bênção o nosso casamento. Deixa eu aproveitar aqui, Marcos, para falar aqui um detalhe. A Solange Nobre, ela perguntou aqui por que não tem mais os 4 cavaleiros, né? O Apocalipse decifrado com os 4 pastores, pastor Eleazar, pastor Sérgio Monteiro, pastor Adriano e eu. Nós estamos, Solange, planejando aí voltar. A dificuldade é que cada um foi para um lado, né? Eu é que fiquei aqui. O pastor Adriano foi para o oeste de São Paulo, o pastor Eleazar foi para os Estados Unidos e o pastor Sérgio Monteiro foi para mais longe ainda, foi para Nova Zelândia. Então, a dificuldade é ajustar nossos horários, né? Para conseguir, ao vivo, é praticamente impossível fazermos isso. O pastor Eleazar acho que está a 2 horas agora de diferença para nós aqui. O pastor Sérgio é quase um dia de diferença, né? No outro lado do mundo. Então, não está fácil, mas a gente está estudando aí uma forma de, nem que seja gravado, ou num outro dia, enfim, nós queremos voltar. Muitas pessoas estão pedindo e a gente fica feliz, né, com esses pedidos, e nós queremos sim retomar aí nossos decifrado, né? Alguma coisa decifrado. Já fizemos Apocalipse, Daniel, Adventismo decifrado, né? Virou uma marca quase, né, do grupo ali, decifrado, né? Voltaremos, não sabemos quando nem como, mas queremos voltar sim. Irmão Marcos, resumindo bem, com 15 anos eu acho que eu tive uma espécie de conversão no catolicismo, né? Antes disso eu ia à missa com a minha mãe, ela levava a gente, ela sempre foi muito devota, católica, né? Depois se tornou adventista, né? Também comigo, eu dei estudo bíblico para minha mãe, tive esse privilégio. Mas agradeço minha mãe porque nos primeiros anos de minha vida ela me levou para Deus, de alguma forma, né? Ela me aproximou da religião. E eu sempre serei grato à minha mãe por isso, e para mim foi uma satisfação poder devolver um pouquinho para ela daquilo que ela me deu, mas aí sim ensinando para ela as doutrinas bíblicas adventistas, né? Então, com 15 anos, eu passei a participar mais ativamente da igreja. Não vou entrar em detalhes, mas eu fui envolvido com pastorais, como pastoral da comunicação, pastoral da juventude. Eu e alguns amigos ministrávamos palestras assim em conventos para freiras, participávamos ativamente de várias atividades da Igreja Católica. Eu fui tão envolvido nisso que eu pensei realmente que eu poderia ser padre, né? E aí, com 16 anos, fiz um estágio, permaneci algum tempo lá num seminário católico em Tubarão, cidade de Tubarão, perto de Criciúma, tem um seminário católico ali. Mas um padre muito sábio me deu um conselho que valeu a pena, porque ele falou assim: Michel, você é muito jovem ainda, né? Volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e depois, se você ainda tiver vontade, te sentir, né, que a sua vocação é essa, sacerdotal, pode voltar que nós vamos recebê-lo aqui. E eu nunca mais voltei. Foi um ótimo conselho, né? Aí no ensino médio, como o padre me aconselhou a fazer lá, né, fora, eu conheci um jovem adventista. Não vou poder contar detalhes, mas de início não foi fácil, porque eu tinha muito preconceito com crentes, né? Eu não aceitei que ele fosse dar estudos bíblicos para mim na minha casa.
eu pegava ali os conteúdos que ele me passava, aquelas guias de estudos bíblicos, levava para casa e fazia esse estudo com a minha Bíblia católica, Paulinas, com o imprimatur do Papa, né? Se não fosse com ela, eu não aceitaria. E eu vi que em todas as Bíblias a verdade estava presente, né? Não importava de que editora, de que igreja, é a Bíblia. E, assim, foram 3 anos de muitos estudos, de muita luta espiritual, de muita luta intelectual. Eu tive que me render, finalmente, né, aos fatos, à verdade bíblica, e em 91, fim do ano, fui batizado na Igreja Central de Criciúma. Vim para a Igreja Adventista plenamente convicto, porque passei um bom tempo, porque foi assim, Marcos, eu pensei, bom, a primeira igreja de crente, né, que eu conhecia assim mais a fundo foi a Adventista. Eu conhecia outras, mas assim, de ir talvez uma vez ou outra num culto, de conversar com pessoas, mas de estudar sistematicamente foi a Adventista. Eu pensei, mas foi a primeira, então eu preciso conhecer um pouco mais das outras também. Mas eu não iria aos cultos, porque o culto é uma coisa relativa, né? De repente você vai a uma igreja que tem um culto mais interessante, a outra que nem tanto. Eu não estava preocupado com o sensorial. Eu queria conhecer as doutrinas, aquilo que a igreja prega. Então eu comecei a estudar sobre os batistas, sobre os presbiterianos, testemunhas de Jeová. Tudo que eu pude estudar sobre igrejas e correntes religiosas, denominações, eu fiz nesses 3 anos. E quanto mais eu estudava, mais convicto eu ficava de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela está mais de acordo com a Bíblia Sagrada. Então a minha decisão foi muito consciente e nunca me arrependi jamais, né, de ter tomado essa decisão. Enfrentei preconceitos, lutas, desprezo até de pessoas, né, que eu tinha liderado como católico, mas também contei com compreensão de muitas pessoas, até de amigos padres, que disseram para minha mãe, olha, se a escolha dele é essa, né, então tudo bem, que ele siga o caminho, né. Então, resumindo, é isso aí, né. Fazia parte de um grupo que era adepto da teologia da libertação, que é uma teologia bem marxista, digamos assim, né? Então, eu não era do catolicismo carismático, tradicional, era de um catolicismo que nos anos 80, 90 foi muito forte aqui, especialmente na América Latina, na América do Sul, que é a teologia da libertação. É de lá que eu vim e quando me tornei adventista pude ver que, na verdade, aquelas utopias não funcionavam, a solução virá do alto, Jesus voltará. Eu nunca tinha ouvido falar de volta de Jesus, Marcos, acredita? Era um líder católico, né, bem envolvido com a igreja, mas nunca tinha ouvido falar que Jesus vai voltar. Eu fui aprender isso com os adventistas, e aí tudo se encaixou. Eu não era criacionista, eu era evolucionista, teísta, né, tentava acomodar Darwin com a Bíblia, não levava tão a sério assim Adão e Eva, essas coisas, achava que era tudo um mito, uma alegoria. Depois eu vim a entender que é fato, né, que é uma história real, e que a Bíblia só faz sentido sob a ótica criacionista. De outra forma, é tudo muito confuso. E eu era confuso. E aí tem tudo a ver, não é, pastor? A questão da esperança que nós estamos falando hoje aqui na live, não é? Da crise e a esperança. Quer dizer, quando você olha só para... Até mesmo na religião, muitas pessoas estão em religiões olhando só para o social, só para o aspecto materialista, humanista, e a pessoa não tem esse conhecimento da volta de Jesus, da Bíblia como palavra, como autoridade plena, não é, em matéria de fé, e não conhece isso, a gente acaba não tendo esperança mesmo. A esperança fica sendo só restrita a movimentos, a ideologias, a filosofias aqui na Terra, que na maioria das vezes nos decepcionam, não é? Muito bom a gente conhecer aí um pouquinho mais da história do pastor Michelson.